Para você que tem curiosidade sobre o mundo do cinema e quer ficar por dentro do universo da sétima arte, então vem comigo que vamos falar da galera consagrada do cinema e aquilo que fazem deles únicos. Fica comigo que o EP de hoje está super especial. Então luz, câmera e ação que o Estúdio Cine está começando. Ele é amplamente visto como o pai do terror brasileiro e é uma figura cult no cinema mundial. É referência também por sua ousadia criativa e estética singular, sendo o criador do personagem Zé do Caixão, um coveiro indiferente e amoral, que se tornou um ícone do gênero. Apesar de não integrar nenhum movimento como o cinema novo, sua obra representa um cinema marginal e independente. Começamos um trabalho de magia, mas um trabalho de magia brasileira. José Mojica, o Zé do Caixão, dirigiu mais de 30 filmes e participou de inúmeros outros como ator. E suas parcerias marcantes com cineastas da contracultura e com atores como Genésio de Carvalho e Nádia Freitas. Os filmes mais destacados de Zé do Caixão incluem A Meia-Noite Levarei Sua Alma, de 1964, Esta Noite Encarnarei Teu Cadáver, de 1967, e A Encarnação do Demônio, de 2008. Recebeu prêmios em festivais alternativos e reconhecimentos póstumos como mestre do gênero. José Mojica Marins nasceu em São Paulo em 13 de março de 1936, em um bairro operário. Desde cedo desenvolveu a paixão pelo cinema, construindo um pequeno estúdio caseiro na adolescência. Autodidata, nunca frequentou a universidade de cinema, mas sua curiosidade e criatividade resultaram em uma técnica inovadora. O primeiro sucesso veio com A Meia-Noite Levarei Sua Alma, que apresentou Zé do Caixão ao público e solidificou Mojica como cineasta de terror. Ele teve uma vida pessoal agitada, casou-se algumas vezes e teve filhos, equilibrando as dificuldades financeiras com sua dedicação ao cinema. Um fato muito interessante é que Mojica teve inspiração para Zé do Caixão após um pesadelo, onde um ser macabro o desafiava a criar o vilão imortal. Zé do Caixão é mais do que um personagem, ele é um manifesto do pensamento nihilista e da crítica ao conformismo religioso e social. Apresentando por Mojica A Meia-Noite Levarei Sua Alma, de 1964, como já falei, Zé é um coveiro que desafia a moralidade, busca a continuidade de seu sangue e vê a fé como uma fraqueza. Sua presença sombria, unhas compridas e voz marcante o tornaram um ícone global, inspirando cineastas como Quentin Tarantino e Guilherme Del Toro. O personagem ultrapassou o cinema, participando de programas de TV, quadrinhos e até documentários. Documentários estes como O Maldito, O Estranho Mundo de José Mojica Marins, de 2001. Meu mundo é estranho. Mojica inovou ao usar ângulos extremos, efeitos sonoros perturbadores e maquiagem artesanal. O roteiro de seus filmes, quase sempre escrito por ele, mistura diálogo filosófico com provocação visual. Nos bastidores, as produções eram marcadas pela escassez de recurso e o que levou Mojica a improvisar cenários e efeitos visuais. Suas unhas longas eram a marca registrada do seu personagem. Eram reais e simbolizavam sua dedicação ao papel. Mojica explora temas sombrios como a morte, imortalidade e o comportamento humano em situações extremas. Seu estilo combina com o horror psicológico, com críticas sociais, trazendo a influência do surrealismo e do expressionismo alemão. Zé do Caixão simboliza o cinema marginal e a resistência artística, sendo lembrado como um dos maiores anti-heróis da cultura brasileira. O Estúdio Cine dá uma pausa rapidinha, mas fica ligado que daqui a pouco a gente volta com mais cinema, com mais Zé do Caixão. Um último favorzinho.
Se passares pelo céu, manda lembranças aos anjos. Mas, se teu fim for o inferno, dá meu endereço ao diabo. Voltando agora com o Estúdio Cine, aqui na sua TV Cidade, e agora tem uma dica super especial, tem uma crítica, uma análise com Sandro Alves. É contigo, Sandro. O título e a sinopse do filme já prenunciam que algo de macabro será visto. O que é o sangue? É a razão da existência. O cruel e sádico coveiro Zé do Caixão, temido e odiado pelos moradores de uma cidadezinha do interior, está completamente obcecado em conseguir gerar o filho perfeito, aquele que possa dar continuidade ao seu sangue. A sua mulher não consegue engravidar e ele acredita que a namorada do seu melhor amigo é a mulher ideal que ele procura. Tira as mãos de mim, Zé, você está me machucando. Quero ver se seus lábios são tão rebeldes como suas palavras. Ela é violada por Zé do Caixão e, depois desse trauma, ela quer cometer suicídio para regressar do mundo dos mortos e levar a alma daquele que a violou. O filme ele é conhecido por ser o primeiro em que aparece a personagem Zé do Caixão. Antes, o Mujica, né, que ficou conhecido como Zé do Caixão, ele havia dirigido filmes de faroeste. Esse é o terceiro longa dele. E o primeiro longa de horror é considerado por muitos historiadores também como o primeiro longa de horror do cinema brasileiro. Então esse filme foi feito de forma muito artesanal e com recursos mínimos, né? Ele tem planos fechados, que transmitem uma sensação de angústia e claustrofobia. Ele usa de luzes e sombras que remetem ao cinema noir dos Estados Unidos, dos anos 1940. E ele tem algumas falas que podem ser consideradas até meio caricatas, né? Ele tem falas impactantes, situações meio bizarras, mas que dentro desse contexto funcionam super bem. Leve a minha alma! Por que não fez? Ele tem uma estética que é meio trash, ou como se fala hoje, camp, né? Que é quando uma narrativa tem propositalmente exageros, algumas cafonices, mas tudo está dentro da proposta estilística da obra. Então esse filme ele teve uma repercussão grande quando foi lançado, embora ele não conseguiu ter uma bilheteria que pagasse a produção, porque o Zé do Caixão foi obrigado a vender a distribuição para conseguir terminar o filme. Então ele vai conseguir ter uma atmosfera mórbida, macabra, que você consegue prender a atenção do espectador do início até o fim. Né? É um vilão que não tem justificativa nenhuma. Ele é perverso e sádico por natureza, o que torna o filme ainda mais angustiante para quem olha a personagem. A gente sabe que ele é uma pessoa perversa e sádica, então não há como impedi-lo, porque a única coisa que mobiliza ele é o seu próprio desejo. O filme teve uma repercussão na época considerada boa pelo público. Ele recentemente ele foi colocado como um dos melhores 100 filmes brasileiros de todos os tempos. Então, é um filme que une brutalidade e crueldade e que tem uma experiência estética que proporciona uma atmosfera que é macabra ao mesmo tempo, sobrenatural e completamente magnetizante. O Zé do Caixão tinha esse dom de conseguir fazer um filme em que o espectador ficasse vidrado do início até o final. E por isso que ele continua sendo essencial no cinema brasileiro. Não se fala de cinema brasileiro sem falar de horror, e não se fala de horror no cinema brasileiro sem se falar de Zé do Caixão. É isso aí. Com você, Gil. É isso, valeu Sandro, e agora vamos para a cinéfila Bruna Sinésio, que vai indicar um filme que tem tudo a ver com Zé do Caixão. É contigo, Bruna. Cinema brasileiro que mistura terror, mistério e aquele toque de humor. A indicação de hoje é O Segredo da Múmia, de Ivan Cardoso, lançado em 1982. A múmia está solta. Um verdadeiro exemplo do que chamamos de terri
que mistura elementos do terror com uma dose de comédia, e para quem é fã do cinema de Zé do Caixão, o próprio mestre do terror brasileiro, é impossível não perceber as semelhanças com o trabalho de Mojica. Do sortilégio de um moribundo nasce a maldição. Nas sombras da noite, a morte surge brutal e inexorável. O Segredo da Múmia começa com um enredo que, de primeira, parece simples. Um cientista obcecado por mistérios do Egito Antigo tenta ressuscitar uma múmia, criando um ambiente de terror e suspense em torno dessa busca. Mas o que realmente marca o filme é a maneira como ele mistura o grotesco com o humor, algo que se tornou a assinatura de Ivan Cardoso ao longo de sua carreira. Se falarmos em estética, a primeira coisa que salta aos olhos é o clima de cinema B. E nesse sentido, o filme dialoga diretamente com o estilo de Zé do Caixão, que sempre trabalhou com os orçamentos baixos, mas conseguiu tirar desse orçamento cenas marcantes, usando o terror como forma de expressão. O Segredo da Múmia faz o mesmo. Ele aposta em um visual que mistura cenários simples e efeitos práticos, com as sombras e o uso criativo da iluminação, o que dá um toque quase teatral à narrativa. O filme de Cardoso é um exemplo perfeito de como a limitação de recursos pode ser uma grande aliada quando se trata de criar um clima de tensão. Venha, estamos numa vitória! Esse tipo de estética low budget é uma marca de Ivan Cardoso, mas também é muito presente no trabalho de Mojica, que soube explorar essas características a seu favor, criando cenas de terror com o que tinha à sua disposição. Não sai daqui! Deus levantou o carro! Além disso, a direção de arte de O Segredo da Múmia faz uma homenagem ao cinema de horror clássico, em especial aos filmes de múmia e monstros de Hollywood, mas com uma pegada irreverente e brasilidade. A maneira como a história é contada, com detalhes exagerados e uma certa inocência na forma como os monstros e vilões são apresentados, é algo que também remete ao estilo de Zé do Caixão. Quando falamos da narrativa, temos um filme que brinca com os códigos do gênero. A história de um cientista obcecado por reviver a múmia pode ser vista como uma metáfora para a luta entre a razão e a loucura, muito parecida com os tramas de Zé do Caixão, onde os personagens estão sempre à beira da insanidade. Cardoso explora o lado grotesco da ciência como algo que, quando levado ao extremo, pode se transformar em um verdadeiro pesadelo. Além disso, o filme tem uma característica que é muito própria do cinema de Cardoso. Os personagens são exagerados, caricatos. O cientista que tenta ressuscitar a múmia e é quase uma figura cômica, mas ao mesmo tempo está envolto de mistérios e elementos que alimentam o suspense. Essa mistura de comédia e terror é algo único. O que parece cômico e absurdo, na verdade constrói uma tensão crescente que faz o público rir e ao mesmo tempo se sentir desconfortável e se perguntando o que está acontecendo ali. A múmia! Agora, se compararmos com o trabalho de Zé do Caixão, podemos perceber que ambos, Cardoso e Mojica, têm um olhar bastante peculiar sobre o cinema de terror. Cardoso, com O Segredo da Múmia, segue a linha de Zé ao misturar a violência, o grotesco e a reflexão sobre a condição humana. Assim como Zé do Caixão sempre usou a morte e o macabro para questionar os limites da moral e da ética. Ivan Cardoso faz o mesmo, mas de uma maneira mais irreverente. O Segredo da Múmia é um filme que merece ser visto por quem é fã de um cinema que vai além do blockbuster e admira o alternativo. Ao lado de Zé do Caixão, Ivan Cardoso ajudou a moldar o cinema de terror brasileiro com sua estética única e narrativa provocadora. E para quem aprecia o estilo de terri, esse filme é um verdadeiro achado. Fica a dica para os amantes do gênero. E assim fechamos nossa indicação de hoje. Até a próxima edição do Estúdio Cine. Agora é com você, Gil. Que dica especial, hein, Bruno? Valeu, obrigado mesmo. E a gente fica por aqui com o Estúdio Cine. Espero que você tenha gostado da gente falar sobre essa figura emblemática que se chama Zé do Caixão, o José Mojica. E é isso, o Estúdio Cine fica por aqui. Até a próxima. Tchau!